Sejam bem-vindos ao Papo de Esquina. Eu sou o Luca e eu tô aqui com a Isabela e com o Lucas. E durante esse mês a gente vai destinar nossa programação para a Copa do Mundo de Clubes, o novo campeonato que foi feito pela FIFA, que muito se assemelha à Copa do Mundo de Seleções. Serão 32 times, vindas de 20 países e representando 5 continentes. Para se classificar para essa competição, os times ganharam as competições continentais ou então se posicionaram bem nos rankings de cada confederação. Mas parece que houve uma polêmica no grupo D, não é? Exatamente, Luca. Na verdade, no grupo D tinha originalmente o León, Clube do México, que foi campeão da Champions da CONCACAF 2023. Acontece que o grupo de donos do León, na verdade, é o mesmo grupo do Pachuca, também Clube do México, e também está jogando o Super Mundial. A FIFA viu a situação e ela achou que não deveria ocorrer 2 times com o mesmo grupo de donos, e então o León do México foi expulso do campeonato, abrindo uma vaga para um clube se inserir dentro do campeonato, e rolou um playoff entre o LFC e o Clube América do México, em que o LFC se sagrou campeão, assim assumindo a vaga anteriormente preenchida pelo León, Clube do México. Mas parece que também teve outra classificação um pouco polêmica de um time americano também, não foi? Exatamente. O Inter de Miami, ele foi classificado para participar do Mundial de Clubes, porque ele ganhou a fase de liga da MLS e também por ser parte do país sede que vai acontecer o Mundial. Mas também estavam dizendo que havia um outro motivo para ele ter sido classificado, não é? Exatamente. O outro motivo seria a presença do Lionel Messi, né, dentro do time. E com isso, eles achavam, né, a FIFA achou que com a presença do time do Lionel Messi, as pessoas iam ficar mais empolgadas com a questão do novo Mundial, da nova estrutura, de novos times. Mas não parece que foi isso que aconteceu, porque a gente vê aqui com algumas estatísticas que na primeira fase agora desses jogos, na primeira rodada, que o time do Messi, né, o Inter Miami, vai jogar contra o Al Ahly, nós vemos que teve muita pouca procura de ingresso. Então, dentro do próprio estádio, que comporta 66 mil pessoas, só 20 mil dos ingressos foram vendidos. Então, eles fizeram, o Inter Miami entrou em parceria junto com uma faculdade lá de Miami, chamada Miami-Dade College, e lá eles começaram a vender ingressos para os alunos a preço muito baixo. Então, os ingressos, se você converter para real, estão custando mais ou menos R$22. E com isso, se você compra um ingresso, você consegue ganhar ainda 4 a mais para mais pessoas irem com você ao estádio. Então, a situação dá para ver que está bem crítica. Na verdade, em relação ao que a Isa disse, tem essa questão dos ingressos, mas também vale lembrar que o Mundial está sendo feito nos Estados Unidos, e a gente sabe que a política de turismo dos Estados Unidos atualmente ela está muito mais restritiva, então a chegada dos torcedores está sendo bem complicada para acompanhar os seus times. Na América do Sul, os classificados foram o Palmeiras, que foi campeão da Libertadores em 2021, o Flamengo em 2022, o Fluminense em 2023 e o Botafogo em 2024. Fora o Boca Juniors e o River Plate, que se classificaram por meio do ranking da Conmebol. E falando nos times sul-americanos, vamos falar um pouco dos grupos deles, começando pelo grupo A, que é do Palmeiras. Além do Palmeiras, nós temos o Al Ahly, o Inter de Miami e o Porto dentro do grupo A. E os destaques do time do Palmeiras, creio que o Estevão, né, pelos gols, 11 gols que ele tem feito aí, né, o artilheiro do time do Palmeiras. E eu acho que o time do Palmeiras vem chegando muito bem para o grupo A. Eu acho que ele consegue sim se classificar como primeiro dentro do próprio grupo. Acho que ele consegue chegar às oitavas, muito pelo mindset que o Abel Ferreira tem dentro de campo. Eu acho que ele consegue transformar muito os jogadores, as jogadas, enfim, consegue fazer com que os jogadores mas cheguem a uma conclusão de que o jogo é muito mais mental do que corporal. No Al Ahly, eu acho que ele tem chance, né, o time tem chance de conseguir chegar, sei lá, talvez disputar contra o Inter de Miami pelo segundo lugar, pela segunda colocação. O artilheiro é o Eman Ashur, que fez 19 gols nos últimos jogos. Então, acho que o Al Ahly ele chega bem dentro da competição, mas fica ali tentando pegar o segundo lugar, conseguir o segundo lugar junto com o Inter de Miami. Que, na minha opinião, mesmo tendo o Lionel Messi, né, que seria o artilheiro do time, com 15 gols, eu acho que o Inter de Miami vem de uma fase muito ruim. Eu acho que o time em si é um time meio fraco. Então, mesmo com a presença do Lionel Messi, do Suárez, eu acho que o time
chega fraco e pode sim pegar um terceiro lugar. O Porto já chega numa fase mais complicada, eu acho que ele vem vindo aí de jogos que não têm dado muito resultado positivo para o time, então acho que ele pode chegar muito abalado na competição e talvez cair nessa fase de grupos. Bom, continuando no assunto dos grupos, a gente tem o grupo B, que é um grupo complicado para o Botafogo, hein? Realmente o grupo do Botafogo é muito complicado. O Botafogo conta no grupo dele com Paris Saint-Germain, Atlético de Madrid e o Seattle Sounders. O PSG ele vem de uma vitória histórica para cima da Inter de Milão, com um placar de 5-0, um placar largo e um placar com a maior diferença entre clubes da história da final da Champions. Conta com um ataque muito móvel, a gente está falando do Dembélé, que é o artilheiro da equipe, mas que infelizmente não vai jogar a fase de grupos, se acabou se machucando na semifinal da Nations League com a França, jogando contra a Espanha. O meio-campo é excelente, o meio-campo do PSG conta com o Vitinha, o João Neves, que é muito novo, mas joga como veterano, o Fabian Ruiz, que entra várias vezes nos jogos e dá uma constância muito boa e um controle maior também para a equipe. Os alas, que são alas muito espetados, que apoiam muito, o Hakimi e o Nuno Mendes, inclusive o Hakimi que fez o primeiro gol da final da Champions. E para mim o grande destaque, na verdade, não é nenhum jogador, mas sim o técnico Luiz Henrique, o espanhol, que tem uma história muito comovente e triste ao mesmo tempo, que ele perdeu a filha recentemente, mas ele conseguiu transformar essa situação da morte da filha dele como algo de força para ele continuar exercendo o papel dele de técnico. Inclusive a torcida do PSG fez uma linda homenagem para ele e para a filha dele pós-final da Champions, simulando uma foto que eles tiraram logo na conquista, há 10 anos atrás, da Champions do Barcelona, em que ele era técnico também. Então foi uma homenagem muito bonita e para mim ele é o grande principal no time do PSG, porque além dessa história de vida que ele tem uma liderança excepcional no vestiário e em campo, e sem contar que o estilo de jogo dele é um estilo de jogo único e agressivo, o que torna a equipe do PSG uma equipe que goleia muitos adversários, como é o caso da final da Champions League contra a Inter de Milão. Logo em seguida, depois do PSG, a gente tem o Atlético de Madrid, que conta com um elenco muito completo, mais completo que os anos anteriores, com jogadores versáteis como o Samuel Lino e o Giovanni Simeone, e além do mais, no ataque tem o Julián Álvares, que é considerado o craque da equipe e que joga em todas as posições de ataque, e um excelente jogador completo, experiente, campeão de Copa do Mundo. Então a equipe é muito forte e acho que talvez a principal característica da equipe do Atlético de Madrid seja a defesa sólida. Então toma muitos poucos gols, faz muitos gols de contra-ataque, é uma equipe que tem o jogo físico muito implementado no seu estilo de jogo. Então eu acho que é um forte candidato para assumir a segunda colocação. Já o Botafogo vem de uma temporada espetacular, temporada passada em que ele foi campeão da Libertadores e campeão brasileiro, mas a gente sabe que o elenco não é o mesmo da temporada passada, perdeu jogadores importantes como o Thiago Almada, o argentino que é também campeão de Copa do Mundo, e o Luiz Henrique, que foi considerado que é considerado por muitos o craque da equipe, que acabou indo para o Zenit. Então, uma equipe diferente, perdeu o seu técnico também da temporada passada, vem numa fase complicada, eles tiveram uma grande dificuldade de passar na fase de grupos da Libertadores e avançar para as oitavas, mas eles contam com reforços, contam com Arthur Cabral, um jogador experiente da Europa, jogou para o Benfica, jogou para o Fiorentina, se destacou muito no Basel e tem até convocação para a seleção. E o Joaquim Correia, jogador que passou por Lazio, jogador que passou por Inter de Milão também. Então esses jogadores eles vêm para jogar o Super Mundial com a equipe do Botafogo e com certeza vem para agregar bastante. A última equipe do grupo B é o Seattle Sounders, uma equipe de meio de tabela da MLS dos Estados Unidos, e eu acredito que assim não tem muita chance deles passarem para as oitavas, até porque os outros elencos são recheados de estrelas e o Seattle Sounders não vem com futebol bom, então provavelmente ele vai ser o saco de pancadas das outras equipes do seu grupo.
E seguindo aqui nos times cariocas, vamos falar do grupo D, do Flamengo, que tem uma certa rivalidade com times ingleses e caiu logo com um time inglês no grupo, né? Exatamente, o grupo D, composto por Flamengo, Esperance, Chelsea e LAFC, é um grupo que eu particularmente vejo como um grupo que vai ser muito competitivo entre si mesmo. Acho que o Flamengo e o Chelsea são dois times que vêm com muita força. O Flamengo de Felipe Luiz, eu acho que é um Flamengo muito ofensivo, mas também muito defensivo. Eu acho que em todas as posições os jogadores do Flamengo estão sendo ali estrelas. Acho que eles estão conseguindo brilhar e também com a volta do Pedro, que não é tão recente, mas acho que como ele vai permanecer aí durante o Mundial, acho que como ele vai entrar como titular, acho que ele é uma grande estrela dentro do time, né? O Chelsea vem muito forte também. Acho que os dois vão brigar ali para ver qual que vai ficar na primeira posição dos 4 times dentro do grupo. O Esperance de Tunis, eu já não vejo como um time tão forte dentro do grupo, mas acho que ele vai conseguir sim alcançar o 3º lugar. Porque como os outros times dos Estados Unidos também, eu acho que igualmente o Seattle e o Inter de Miami são times que não têm tanta posse de bola dentro do jogo. Acho que eles perdem a bola muito fácil. Eu acho que os times americanos em si, no geral, eu acho que são times que são muito pouco defensivos. Acho que eles conseguem tomar muito gol, sabe? Assim, acho que eles deixam passagens muito grandes na zaga, enfim, dentro do gol. Então, acho que o LA não passa da fase de grupos. Acho que o Flamengo e o Chelsea ali, eles vão lutar para ver quem fica em primeiro lugar. E o Esperance de Tunis fica em 3º. Por último, mas não menos importante, o grupo do Fluminense, grupo F. Tem o Borussia Dortmund como time europeu. O Borussia Dortmund ele vem de uma temporada conturbada, ele quase não se classifica para a próxima Champions League. Ele fez até uma graça nessa Champions League contra o Barcelona, tomou uma goleada de 4-0 no primeiro jogo, mas na Alemanha fez um jogo duro, ganhou por 3-1, mas não foi o suficiente. Eu acho que o Borussia Dortmund, assim, ele tem destaque, óbvio que é o Guirassy, atacante da equipe que tem 34 gols. Ele é um atacante completo, que tem presença de área, cabeceia muito bem, faz um pivô excelente. E a equipe do Borussia que também conta com uma novidade, uma nova contratação, que é o Jude Bellingham, irmão do Jude Bellingham, do Real Madrid. O Jude Bellingham ele é uma promessa inglesa, um meio-campo também, e ele já vem para jogar o Super Mundial, então dá esse novo refresco à equipe do Borussia, que está precisando, até porque é uma equipe que toma muitos gols, não faz tantos gols quanto toma, e então ele viria para dar essa constância no meio-campo e talvez buscar um equilíbrio maior para a equipe alemã. Já agora passando para o time brasileiro, o Fluminense ele vem de uma troca de técnico relativamente recente, que é o Renato Gaúcho, que vem com um estilo de futebol um pouco mais ofensivo, mas ao mesmo tempo o Fluminense é um time muito pouco previsível. Ele faz jogos excelentes, mas ao mesmo tempo ele faz jogos péssimos. Então não dá para saber como o Fluminense vai estar na partida, no dia da partida. É algo que é difícil de prever justamente por conta dessa variância que a equipe apresenta no seu desempenho. A gente tem o Germancano como artilheiro, mas que ele não vai jogar o Tribunal de Contas por conta de uma lesão, assim como o Canóbio, outro atacante da equipe carioca, que também não vai jogar por conta de lesão. E com isso a equipe contratou o Soteldo, o ponta venezuelano, que veio do Santos, veio para uma contratação muito cara e com salário alto, mas que vem para jogar o Super Mundial e vai vir para agregar o elenco do Fluminense. E para completar o grupo, a gente tem o Sundowns e o Ulsan, que eu acredito que devem ser equipes que muito dificilmente consigam apresentar perigo tanto para o Fluminense quanto para o Borussia. Provavelmente as duas irão perder as partidas para as duas equipes, o Fluminense e o Borussia. Então, se fosse para dar um palpite, eu acho que o Borussia e o Fluminense passam com uma certa vantagem em relação às outras duas equipes. Bom, mas mesmo não sendo os favoritos da competição, é importante a gente ter times como o Sundowns e o Ulsan, não é mesmo? Exatamente. É muito importante porque com esses times dentro da competição, né, tirando os outros que vão estar também, os 32 times, é importante que esses que não têm muita visibilidade dentro do futebol, principalmente para nós aqui que assistimos mais futebol europeu, futebol sul-americano,
eles possam trazer uma acessibilidade para esses jogadores dentro dos times, para os próprios clubes. E com essa visibilidade que eles vão ter, os jogadores em si e os clubes recebem muita renda, né? Recebem oportunidades também. Os jogadores conseguem também participar de diferentes janelas de transferência, eles conseguem ter mais visibilidade dentro do clube, o que sem esse Mundial seria quase impossível. E falando em visibilidade e renda, a gente consegue ver que os Estados Unidos eles estão num certo movimento de sediar vários eventos esportivos, né? A gente teve a Copa América no passado, o Mundial de Clubes esse ano, no ano que vem vai ter a Copa do Mundo, que tudo bem, vai ser dividida, mas a maior parte vai ser nos Estados Unidos, então eles estão com um interesse bem forte no futebol. Como que a gente enxerga isso? Como que eles estão adaptando o país deles, que não é tão tradicional no futebol, como que eles estão adaptando para poder receber esses eventos? Bom, então, a adaptação ela tem sido um pouco controversa, tem recebido muitas críticas, tanto da imprensa quanto dos jogadores e das suas equipes, principalmente pela questão do clima. Assim, os Estados Unidos está no verão, então vai ter a presença de temperaturas mais elevadas, tanto é que a estreia do Super Mundial vai ter o jogo do Inter de Miami com o Al-Ahly, e a temperatura máxima registrada vai ser de 32 graus, então é uma condição extrema para os jogadores, de muito calor, com risco deles passarem mal em campo. Então, eu acho que as paradas de hidratação são muito necessárias ao longo do jogo para, enfim, preservar a saúde dos atletas e, assim, a partida ser um espetáculo e não um desastre no quesito de saúde, né? E na questão dos campos, a gente sabe que os Estados Unidos começou a investir no futebol há muito pouco tempo, tanto na sua liga quanto nos campos. Os campos, eles são da NFL, né, o futebol americano, então as medidas deles são maiores com relação ao campo de futebol. Com isso, os campos eles vêm sendo reduzidos. O problema é que a redução ela deixa o formato do campo mais estreito e mais compacto, o que faz com que as equipes tenham a impressão que estão jogando num campo reduzido. E essa questão do campo reduzido justamente favorece com que as equipes menores se retranquem e dificulte com que as equipes maiores façam partidas mais soltas, com mais gols. Então, isso tudo deve ser levado em consideração, justamente que essas adaptações elas geram um impacto muito grande para as equipes e, obviamente, para o torneio. Bom, acho que a gente já pode começar a falar em previsões, né? O que a gente acha que vai acontecer? A gente já falou um pouco dos times brasileiros, mas diz aí, Isabela, quem você acha que vai ganhar o campeonato? Ganhar, eu acho que é um pouco difícil, mas se baseando nos últimos resultados, eu tenho muita fé no PSG. Eu acho que ele vem muito forte e mesmo tendo ganhado a Champions de goleada contra o Inter de Milão, eu acho que ele não rebaixa o seu nível para vir jogar o Mundial. Então, eu acho que é um dos times que chega mais forte aí. E quem você acha que vai surpreender? Surpreender? Acho que o Palmeiras, eu falei que ele ia estar em primeiro lugar dentro do Grupo A, mas eu acho que ele pode passar sim das oitavas. E você, Lucas? Quem você acha que vai ganhar? Bom, eu acho que o favorito, até levando em consideração o que a Isa falou, eu acho que para mim também seria o PSG. O PSG novamente, uma equipe muito sólida, uma equipe que tem um ataque móvel, joga muito leve e vem muito entrosada com a temporada. Eles vão vir com força total, embora tenham perdido o seu artilheiro. O Dembélé não vai jogar a fase de grupos, mas mesmo assim eu acho que isso não vai ser um empecilho para que a equipe tenha um desempenho abaixo do que vinha tendo na Champions League. Então eu acho que o PSG vai ser o vencedor do Super Mundial. E quem você acha que vai surpreender? Olha, tem muitas equipes que têm a capacidade de surpreender. Eu acho que a gente pode citar as equipes brasileiras, Palmeiras e Flamengo principalmente. Acho que talvez o Botafogo, por conta do grupo complicado, é muito difícil surpreender. E o Fluminense vem nessa estabilidade, com técnico novo. Então, eu acho muito difícil que esses dois surpreendam. Então, eu acho que eu concordo com a Isa. Eu acho que realmente o Palmeiras ele tem essa capacidade de surpreender no Mundial. Também acho que ele tem a capacidade de passar em primeiro do grupo e ir para as oitavas. Então, acho que o Palmeiras consegue
ser a equipe que irá surpreender no campeonato. Bom, da minha parte, eu vou ter que votar com o relator. Eu realmente acho que o PSG que até alguns falaram que era low profile, mas, pô, os caras estão cheios de estrelas, né? O Dembélé, que vai chegar um pouco mais para frente, o Kvaratskhelia, o Doué, que está numa boa fase, o Vitinha também, que acabou de ser campeão da Nations League. Então eu acho que eles estão, assim, tanto o futebol deles é muito bom, quanto eles estão numa fase muito boa. Eles vêm muito bem de cabeça, que é um negócio que pesa, querendo ou não, pesa. A gente pôde ver a Inter na final da Champions, que talvez o psicológico pesou um pouco, porque eles tomaram um gol e aí começou a desandar, e aí acabou sendo, assim, para eles, acabou sendo o pior resultado da história da Champions. O PSG foi ótimo, mas enfim. Mas quem acho que vai me surpreender, eu vou fugir um pouco assim dos times brasileiros, dos times sul-americanos. Eu acho que o Mamelodi Sundowns, ele vem para, assim, chocar o mundo, digamos. Eu acho que ele está num grupo que eles podem performar bem, se eles jogarem sério, se eles jogarem com vontade, eles podem performar bem. Não acho que fique em primeiro, eu acho que realmente o Borussia vai ficar em primeiro, mas eu acho que o Mamelodi Sundowns pode vir. Eles foram recentemente vice-campeões da Champions da CAF. Eles contam com 2 craques brasileiros, o Lucas Ribeiro e o Arthur Salles, e eu acho que eles vão realmente chocar, chegam nas oitavas. Não sei se passam das oitavas, mas eu acho que é um time que ninguém está dando nada, mas que vai performar bem. E para você que ficou interessado, o campeonato começa agora no dia 14, no sábado, um jogo entre Al Ahly e Inter de Miami. Os jogos serão transmitidos pela Globo, pela Cazé e pela DAZN. Não se esqueça de acompanhar o Papo de Esquina Mundial 2025 para ter todas as informações do campeonato e as melhores análises.